Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui para falar de uma descoberta que aconteceu essa semana, que é mais uma evidência da veracidade do livro de Mórmon. Acontece que quando Lehi chegou aqui nas Américas, ele e a família dele, eles encontraram animais de toda espécie, diz o livro de Mórmon, inclusive jumento e cavalo. Agora, a inclusão da palavra cavalos, que acontece mais de uma vez no livro de Mórmon, é um assunto muito debatido, né? Porque para a ciência, os cavalos eles foram extintos nas Américas por volta do final da última idade do gelo. Isso é 10 mil anos antes de Cristo. E aí, algumas pessoas veem essa discrepância, né, entre o relato científico e o relato do livro de Mórmon, e ele diz, não tem como aceitar o livro de Mórmon falando de cavalos. Para tentar remediar isso, surgiram duas teorias, né? Uma diz que a palavra cavalo no livro de Mórmon, na verdade, ela usa um mecanismo chamado de transferência de significado. Quando você está estudando uma outra cultura, você precisa traduzir, você interpreta, você não necessariamente tem uma palavra correspondente. Então a família de Lehi, quando chegou aqui nas Américas, encontrou animais que pareciam com cavalos, mas que não eram cavalos. Então ele usou o termo cavalo. Pode ser essa a explicação. Pode ser também que Joseph Smith, quando estava traduzindo o livro de Mórmon, ele não sabia como traduzir essa palavra específica desse animal. Então ele optou por usar a palavra cavalo, que mais se aproximava do significado original. Essas duas ideias, elas são válidas, são importantes, a gente tem que considerar como possibilidade, mas essa semana houve uma descoberta incrível para nós que sabemos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. O estudo foi publicado num jornal científico no Texas e ele trouxe para a comunidade científica uma nova perspectiva. Eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Uma equipe internacional que incluía estudiosos especialistas em geologia, biologia, paleontologia e arqueozoologia, eles acharam restos de cavalos e outros animais também lá no México. Então, para estabelecer a cronologia do local, várias datas de radiocarbono foram obtidas em cada camada de extrato de carvão e outros materiais orgânicos que foram recuperados durante as escavações. É importante ressaltar que várias espécimes de cavalo foram recuperadas em estreita associação com materiais datados por carbono dos tempos do livro de Mórmon. O que é muito gratificante se observar para nós que sabemos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Porque lembra, a gente tem que conviver aí quase 200 anos as pessoas dizendo, olha, não teve cavalo coisa nenhuma. E na verdade agora a gente vê que teve cavalo sim. Então esses cientistas, com base nos espécimes de cavalo que foram recuperados, eles perceberam que os cavalos, eles pertenciam a períodos pré-colombianos. E é muito interessante você ver na tabela porque a data que o fóssil do cavalo corresponde à data que é mencionada no livro de Mórmon. Então, nos tempos de Lehi, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, tem até anteriores, né, na época dos Jareditas, e também é mencionado no livro de Mórmon, na época dos Jareditas cavalos, e nós encontramos lá. Mas deixa eu ler o que os autores do estudo concluíram. Eles disseram, os restos de ecos que recuperamos do sítio arqueológico estão entre as de várias camadas estratigráficas, todas com datas de radiocarbono associadas, todas em um contínuo estratigráfico justo e não mostrando mistura entre unidades geológicas. Implicam que os cavalos podem ter persistido nessa região do México bem após o tempo da extinção clássico, Pleistoceno tardio. Embora essas novas descobertas sejam incongruentes com a data comumente assumida para a extinção do cavalo na América, é consistente com as tradições de vários grupos indígenas que insistem que seus povos tinham cavalos antes da chegada dos espanhóis. Evidências que sugerem que pelo menos alguns bolsões de cavalos sobreviveram por vários milênios após o final da última idade do gelo são agora consideradas. A gente tem, por exemplo, na Argentina e no Brasil algumas indicações disso.
Na Mesoamérica, os estudiosos há muito ficam perplexos com ossos de cavalos encontrados em conjunto com cerâmicas no norte de Yucatán. O carvão encontrado em associação com alguns desses espécimes de cavalos foi datado por radiocarbono em 1840 a.C. e os restos de cavalos adicionais foram encontrados em estratos pré-colombianos posteriores. Como o cavalo também sobreviveu até os tempos pós-Pleistoceno do Velho Mundo, a possibilidade de sua sobrevivência até os tempos arcaicos nos trópicos americanos também deve ser considerada. As descobertas mais recentes relatadas no México reforçam ainda mais essa possibilidade, diz o estudo. Perfeito. Estabelecer a sobrevivência das populações dos cavalos nas Américas, muito além da última idade do gelo, tem grandes implicações em várias disciplinas envolvendo o estudo da história americana pré-colombiana e cria uma mudança de paradigma. Ainda não se sabe se a última evidência trará tal mudança, mas os cientistas que publicaram instauram outros a tratar a possibilidade como uma hipótese em desenvolvimento, que é testável e não apenas evitada. Ok, a questão científica ainda não está resolvida, né? Sempre vão surgindo novas evidências, novas pesquisas e precisa de mais fósseis e mais melhorar o entendimento sobre o que aconteceu. Como falei, saiu essa semana, mas é interessante para nós que amamos o livro de Mórmon considerar essas coisas, porque tem várias referências no livro de Mórmon a cavalos. Duas das datas de radiocarbono encontradas perto dos restos de cavalo vieram de meados do segundo milênio antes de Cristo, o que apoia a referência a cavalos durante os tempos dos Jareditas em Éter 9:19, que diz: e tinham também cavalos e jumentos. Diz que viu cavalos ali. Até a época de Enos, quando os nefitas tinham muitos cavalos. A menção final de cavalos no livro de Mórmon ocorre durante o cerco de Gadianton, no primeiro século depois de Cristo, e duas datas de radiocarbono confirmam a presença de cavalos nessa época também. Assim, esses achados, eles apoiam a existência de cavalo em todos os períodos que o livro de Mórmon os menciona. Olha só que coisa interessante. Além disso, vocês viram que eu mencionei cavalos e jumentos, né? Foram encontrados dois tipos de cavalos, um maior e um menor. E o menor, que o livro de Mórmon chama de jumento ou burro, eles não tinham essa classificação, né? Um é cavalo, o outro é burro. Para eles era um cavalo menor. E um dos fósseis é realmente um cavalo maior e o outro é um cavalo menor, que poderia ser considerado um jumento para eles. Então, as descobertas do México podem ajudar a explicar não apenas um animal, mas dois animais que são mencionados no livro de Mórmon. À medida que os cientistas, os estudiosos, eles continuam a explorar e debater essa questão, nós que somos estudantes do livro de Mórmon, estamos abertos para várias explicações e referências a cavalos e outros animais do Velho Mundo que são mencionados nos registros jareditas e nefitas. Essas descobertas recentes ilustram mais uma vez por que é importante manter a paciência e a mente aberta, porque a arqueologia e todas as ciências, né, tentando desvendar o passado, muitas vezes é lenta para mostrar evidências, mas como o presidente Nelson disse, né, toda verdade, quer provenha de um laboratório de ciência ou de uma escritura, nós temos que aceitar e faz parte da igreja. Então, algumas coisas que são consideradas às vezes difíceis de entendimento no livro de Mórmon, com devido tempo, vão ser esclarecidas. Na erudição, como na ciência, observou certa vez um professor aqui da BYU, todo paradoxo e anomalia é realmente uma ampla indicação de que um novo conhecimento está nos esperando se formos atrás dele. Aqueles que tiveram a paciência e a confiança no livro de Mórmon hoje estão desfrutando de uma alegria, né? Porque a história das Américas, como nós conhecíamos, pela ciência, pode estar prestes a ser reescrita com essa descoberta.
realmente aquelas lendas indígenas dos cavalos e o relato do livro de Mórmon podem ser verdadeiros. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!